para essa goleada do Flamengo por 4-0 e dá ao torcedor aquela expectativa, né, Pedrinho, de ver o Bruno Henrique em altíssimo nível, como foi nos últimos anos. Tudo bem, Pedrinho? Boa noite. Beleza, Diniz, Mansur. É mais do que isso também. Eu acho que, a volta do Bruno Henrique é espetacular por diversos aspectos que o Mansur já chamou bem a atenção, que ele entrega em muitas fases do jogo, né? Principalmente no que a gente viu de pressionar o adversário com velocidade para recuperar a bola e ajudar esse amasso que o Flamengo fez hoje, e foi uma característica dessa equipe. Mas para ressaltar que as avaliações elas devem ficar restritas ao campo. Porque quando ela passa da questão do campo e fica num aspecto subjetivo, é muito cruel. Você, por exemplo, falar que o Flamengo ele joga quando quer, escolhe seus adversários, é de uma maldade enorme, porque você coloca em xeque o caráter dos profissionais que ali estão. E para mim, mesmo sem nenhuma informação, ficava muito claro o que ia acontecer com o Flamengo. Era uma intensidade alta em muitas sessões de treinamentos e, por isso, a resposta dentro de campo não era a esperada, porque a perna estava pesada e as pessoas confundem, às vezes, a falta de intensidade ou o cansaço dos treinamentos por uma elevação de intensidade em busca de uma condição física mais rápida, que era o que São Paulo queria, a uma outra característica que eu prefiro nem me referir. Então, hoje, eu acho que o Flamengo deu uma resposta física dentro do que o São Paulo espera, como intensidade. E a gente conversando em off, desculpa até me alongar, a gente falava assim, pô, o São Paulo está tão diferente daquele São Paulo do Atlético Mineiro, né? Principalmente do Santos, que gerava uma intensidade, 30 alternativas de gols. Eu acho que hoje o Flamengo se aproximou muito do que foi o Flamengo contra o primeiro tempo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. Então, assim, e a volta do Bruno Henrique, eu acho que contribui muito para essa pressão pós-perda ali e amassar os adversários. Vamos falar muito, então, dessa vitória do Flamengo hoje no Maracanã, com grande público, Maracanã cheio mais uma vez, para um jogo do Flamengo na Libertadores, hoje contra o Alcas, 4-0. Vamos começar mostrando os números do jogo para vocês, para tentar, antes da classificação, está aqui já a classificação na tela, deixa a classificação aqui, por favor, para a gente mostrar como é que terminou esse grupo depois de 6 jogos. Olha, o Racing confirmou uma vitória em casa, né, lá em Avejaneda contra o Nublense do Chile por 2-0. Então o Racing ficou na frente do Flamengo, 13 pontos. O Flamengo vai para o pote 2, então, dos segundos colocados, com 11 pontos ganhos. Nublense e Alcas, como já era de se esperar, fizeram campanhas ruins na fase de grupos. O Nublense terminou com 5 pontos, o Alcas com 4. Os favoritos passaram. Agora, há de se esperar o sorteio, né? Porque a partir de agora, vale sempre lembrar, haverá um sorteio dos primeiros colocados de um lado, os segundos colocados de outro, e será esse cruzamento. Até agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha como estão os potes? Sim. Por enquanto, porque vale lembrar. Em relação ao Flamengo. Exato. E há ainda, né? Vale lembrar que a gente ainda tem 3 grupos para serem finalizados. Isso vai acontecer nesta quinta-feira também. Vamos dar uma olhadinha, então, como estão os potes. Olha, tá aí na tela para vocês, ó. O Racing já em primeiro lugar classificado, o Internacional hoje também com a vitória se classificou em primeiro lugar. O Fluminense também no grupo D, primeiro colocado. Independiente Del Valle classificado em primeiro lugar no grupo E. O Atlético Paranaense no G. No H, o Olímpia do Paraguai, do técnico Diego Aguirre, hein? Técnico que com o Olímpia ainda não perdeu na Libertadores. O grupo C é Bolívar ou Palmeiras. Exatamente. E o grupo F, provavelmente, o Boca é o primeiro. E aí tem Deportivo Pereira ou Colo-Colo. É isso aí. Então há essa dúvida em relação a esses 2 grupos, né? O grupo C, que é o grupo do Palmeiras, e o grupo F, que é o grupo do Boca Juniors. Olha aí a classificação dos times em segundo lugar, hein? Tem peixe muito grande aí nessa turma, hein? Ó, Flamengo, no grupo A é o segundo colocado, no grupo B o Nacional do Uruguai, multicampeão, mas que não vive lá o seu melhor momento. O River Plate, o todo-poderoso River Plate, no grupo D foi o segundo colocado, o grupo do Fluminense. Argentino Júnior, no grupo E, acabou em segundo colocado, né? Na segunda posição, é o grupo do Corinthians, que teve o Independiente Del Valle como líder. No grupo G, o Atlético Mineiro foi o segundo colocado, o Furacão ficou na liderança. E no H, o grupo do Olímpia, o Atlético Nacional da Colômbia terminou na segunda posição. Não vai ser fácil para ninguém, né? Por essa distribuição de grupos, imagino que os confrontos devam ser bastante equilibrados, eu diria, né? Ou tensos para quem
estiver em qualquer um dos dois grupos, né? Porque tem tantos times bons no primeiro grupo como no segundo, está muito mesclado. Inclusive porque o sorteio é totalmente aberto, né? Ele não tem nenhuma restrição. Não. Ao contrário da Liga dos Campeões. Brasileiro pode enfrentar brasileiro. Na Liga dos Campeões não pode ter confronto de mesmo país e não pode ter de time que veio do seu grupo. Isso. Na primeira fase. Entre outras coisas também, porque na Libertadores você tem mais representantes de um mesmo país do que na Liga dos Campeões, onde em geral você tem no máximo 4 na fase de grupos. Em relação ao Flamengo, é curioso, porque os times economicamente mais poderosos do Brasil têm disputado a Libertadores todos os anos, ainda mais pelo seu poderio e pela quantidade de vagas também que está aí, que praticamente assegura que eles vão estar. O Flamengo, desde 2018, não deixava de ser primeiro do grupo. Em 2018 ele foi segundo na chave. Na última rodada ele perde o primeiro lugar do grupo para o River Plate, inclusive, que era do grupo do Flamengo. Vai enfrentar nas oitavas o Cruzeiro. Na última temporada mais forte que o Cruzeiro teve no futebol brasileiro e foi eliminado nas oitavas de final. Em 2019, o Flamengo se classificou em primeiro lugar, mas com menos pontos do que nessa edição. Né? Aquele time de 2009 se classificou com 10 pontos na primeira fase. Esse time de 2023 fez 11. Aquele time de 2009 perdeu no Maracanã para o Peñarol, perdeu fora para a LDU, né? empatou fora com o Peñarol na última rodada para garantir classificação. E teve um jogo dificílimo contra o Emelec, né? Nas oitavas. Foi já nas oitavas? Foi no primeiro mata-mata do Jorge Jesus. É verdade. O Flamengo perdeu de 2-0 fora. Isso. E teve que reverter no Maracanã, fez 2-0 e se classificou nos pênaltis. É isso. Vamos colocar os números do jogo para a gente dar uma olhadinha, o que os números dizem para a gente a respeito desse Flamengo. Só um detalhe, o Flamengo provavelmente vai ser o segundo melhor segundo colocado, pelo que está desenhado. Em tese, ele é o número 10, digamos assim, porque a Conmebol vai numerar de 1 a 8 os primeiros colocados, de 9 a 16 os segundos. Significa que, após nas oitavas, o Flamengo já sabe que decide fora. A partir das quartas e semi, porque afinal é jogo único no Maracanã, quartas e semi, se ele enfrentar qualquer time que tenha sido o primeiro, ele seguirá decidindo fora e decidirá fora caso enfrente Palmeiras ou Bolívar. Quem ficar em segundo do grupo, que também terá pontuação maior do que a do Flamengo. Qualquer outro segundo colocado, o Flamengo traz a decisão para o Maracanã. É isso aí. Olha só os números desse Flamengo 4 Alcas 0. Posse de bola muito superior do Flamengo, né? 65% a 35%. Veja o número de finalizações, como foi altíssimo. Depois de um jogo em que o Flamengo fez contra o Bragantino apenas 5 finalizações e tomou 35, né? 36 ao Bragantino. Hoje conseguiu finalizar 22 vezes contra 8 do Alcas, 9 no alvo contra 2 do adversário, 8 escanteios para o Flamengo, 6 para o Alcas, faltas cometidas 15 a 11, impedimentos 1 a 2. Na próxima página, 581 passes trocados pelo Flamengo contra 302 do Alcas. Precisão de 89% do Flamengo contra 75%. Precisão alta dos passes do Flamengo. Desarmes, 11 a 10, cartões 2 a 1, amarelos, né? E não tivemos expulsões no jogo. E aí a gente vê um mapa de calor que diz o que pra gente, Pedrinho? Eu acho que diz um pouquinho do que é o Flamengo empurrando os dois meias para uma linha mais ali central do campo, por causa que a saída praticamente com o Matheus Cunha fazendo uma saída de 3. Então o jogo passa por aquele setor até acionar a beirada com o Bruno Henrique. E a outra beirada quem fez foi o Wesley. Essa saída de 3, ele utiliza muito com o Matheus Cunha, né, para ele ter mais gente à frente e causar superioridade numérica no último setor na intermediária. O que chama a atenção é que assim, o Bruno deu uma resposta, não surpreendente pela qualidade, mas pelo retorno recente, ele deu uma resposta muito positiva e acima do que o Cebolinha tem dado. A gente pode falar assim, a fragilidade do adversário. Não, mas o Flamengo pegou alguns adversários frágeis e não teve esse aspecto tão agressivo na marcação e agressivo nas suas acelerações. Eu acho que o Bruno, ele vai dar um retorno para o Sampaoli e uma questão a ser discutida não pela qualidade, mas pelos mecanismos que podem ser desenvolvidos. Porque o Bruno, ele acelera tão rápido que ele dificulta até uma possível ultrapassagem do lateral pelo corredor mais aberto. E aí esse jogo do lateral, teoricamente, fica mais por dentro. E aí é o questionamento. O Felipe Luiz, ele é tão capacitado para jogar por dentro, né, como um meia construtor, né, e até usar esse corredor central,
Diferente do Ayrton Lucas, que está num potencial, num momento incrível, assim, de aceleração, de velocidade. Se ele ganhar posição, né, o Bruno Henrique, e com essa resposta que ele deu, para o movimento do Flamengo por dentro, o Felipe, teoricamente, entrega uma capacidade ali de jogo melhor, de O construção. Ayrton não pode se adaptar? Pode, eu só acho que o Ayrton também pode jogar por dentro, mas ele vai ser muito mais de acelerar, como ele fez muitas vezes. Quando eu falei